Quando estamos constantemente nos esforçando para melhorar, muitas vezes perdemos o equilíbrio. Parece que quanto mais nos esforçamos para alcançar algo, mais longe estamos de verdadeiramente alcançá-lo. É como se estivéssemos constantemente tentando nos impor, mas acabamos nos perdendo. Os taoístas como Lao Tzu observaram essa tendência e nos ensinaram que, ao invés de nos esforçarmos tanto, devemos aprender a fluir com a vida, a aceitar o que é natural. Eles nos lembram que todas essas regras e valores, embora bem intencionados, muitas vezes nos afastam do caminho da verdadeira realização. Portanto, talvez a chave para melhorar seja parar de tentar melhorar a todo custo e começar a nos conectar com o fluxo natural das coisas. Porque todas essas concepções artificiais nos afastam do fluxo natural da vida. Tentar modificar o que a natureza destinou é como remar contra a correnteza. É cansativo e não nos leva a lugar algum. Este vídeo explora a ideia de não tentar alterar o mundo para conquistá-lo. Nos bastidores do universo em constante mudança, encontra-se uma força misteriosa e indescritível que os taoístas chamam de Tao, por falta de uma palavra melhor. O Tao é abrangente e transcende tudo que nossos sentidos podem captar. Embora possamos perceber e sentir o Tao, não podemos compreendê-lo completamente. Isso reflete as falhas humanas ao tentar conceituar coisas que estão além da nossa compreensão. Os humanos usam nomes, categorias, fazem seleções e discernimentos, mas falham em compreender a verdadeira natureza do universo. Ao tentar compreender, eles perdem o Tao. Como diz o ditado, 5 cores cegam os olhos, 5 notas ensurdecem os ouvidos, 5 sabores deixam o paladar obsoleto. Assim escreveu Lao Tzu em seu trabalho, o Tao Te Ching. Organizar cores, notas e sabores pode aprimorar nossa compreensão, mas também nos limita, pois há muito mais além desses conceitos fixos. O mesmo se aplica à tendência humana de criar regras rígidas para tudo, buscando um senso de controle. No entanto, ao fazê-lo, nos restringimos, pois o mundo está sempre em mudança, e o que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Além disso, em busca de solidariedade e justiça, as pessoas estabelecem grandes códigos éticos, morais e rituais, construindo assim prisões para si mesmas, apesar das boas intenções por trás disso. Agora vamos falar sobre a palavra tentar. Muitos de nós já ouviram que devemos simplesmente agir e não tentar. Essa ideia está intimamente ligada ao estado de fluxo. No estado de fluxo, a pessoa se funde com a ação, como um dançarino que se torna a dança, ou o poeta que se torna o poema. Este é o conceito de Wu Wei, que pode ser interpretado literalmente como não fazer ou não agir. No contexto do estado de fluxo, Wu Wei se traduz melhor como ação sem esforço, pois implica em agir de forma suave e natural. No entanto, neste vídeo, traduzir Wu Wei como não fazer ou ficar parado se encaixa melhor. Normalmente, não fazer nada é visto como improdutivo e inútil, pois parece não haver progresso. Mas, de acordo com os taoístas, nada poderia estar mais longe da verdade. Ao compreender que o universo está em constante fluxo e em um estado de entropia, percebemos que sempre há progresso na vida natural. Em vez de empregar força e esgotar a nós mesmos, como frequentemente fazemos na cultura atual, poderíamos navegar pela vida de forma mais fluida usando a inteligência. Por que tantas vezes os problemas parecem se resolver sozinhos? Porque, ao tentar fazer, frequentemente pioramos as coisas. Quando passamos nosso tempo tentando melhorar as coisas, nos desviamos do curso natural. Agimos repetidamente de maneiras que são, segundo os taoístas, artificiais, e acabamos desperdiçando nossos corpos e mentes no processo. O motivo por trás desse comportamento é profundamente enraizado em como atribuímos valor a certas coisas. Por exemplo, repudiamos a pobreza, mas almejamos riqueza e fama. Nosso desejo de evitar a solidão nos leva a buscar pertencimento a grupos ou comunidades. No entanto, tentamos eliminar a pobreza e aumentar nossa inserção social sem compreender que um não pode existir sem o outro. Além disso, acreditamos na necessidade de moldar e alterar a natureza de acordo com nossas crenças e sistemas de valores. Nossas tentativas de melhorar o mundo muitas vezes resultam em intervenções duvidosas e questionáveis. Como podemos aplicar esses ensinamentos ancestrais no contexto moderno? Segundo o pensamento taoísta, como podemos evitar cair na armadilha da tentativa, quando nossos esforços muitas vezes nos levam a resultados insatisfatórios? Vamos explorar exemplos dessas tentativas através das antigas escrituras taoístas, como o Tao Te Ching e o Zhuangzi. Um exemplo claro é nossa tentativa de melhorar o mundo. Alan Watts, um estudioso dedicado do taoísmo, destacou que as tentativas de salvar o mundo muitas vezes perturbam o curso natural das coisas.
Esses esforços geralmente buscam impor noções artificiais do que é certo e errado, e acabam sendo a fonte de muitos problemas em nossa sociedade. Vamos refletir sobre um exemplo claro: o comunismo, que surgiu com a intenção de transformar a sociedade em prol da igualdade e da distribuição justa dos recursos. No entanto, a maneira como os comunistas propagaram suas ideias muitas vezes foi extremamente brutal. No livro Zhuangzi, encontramos a história de Yan Hui, que pediu a Confúcio permissão para viajar ao país de Wei, governado por um líder incompetente. Yan Hui queria aplicar seus conhecimentos para melhorar Wei, mas Confúcio o desencorajou. Não apenas porque o líder de Wei provavelmente não o receberia bem, mas também porque as pessoas geralmente não aceitam bem estranhos que tentam impor seus ideais, mesmo que bem intencionados. Confúcio explicou que forçar um tirano a ouvir sermões sobre benevolência e justiça é, na verdade, utilizar as fraquezas dos outros para mostrar superioridade moral. Isso só aumenta a divisão e a tensão, e dificilmente traz mudanças sustentáveis para melhor. Como Lao Tzu observou no Tao Te Ching: quer governar o mundo e controlá-lo? Eu não acredito que isso seja possível. O mundo é como um vaso sagrado, não sujeito ao controle humano. Ao tentar controlá-lo, apenas o desgastamos. Ele escapa por entre os nossos dedos e desaparece. Essa é a essência da questão. Agora, sobre o segundo ponto. A busca pela felicidade, não importa se é através de dinheiro, status, fama, poder ou conhecimento, é o que nos impede de sermos verdadeiramente felizes. Pensamos encontrar a felicidade quando acumulamos milhões no banco, quando finalmente publicamos um livro, ou quando alcançamos 100 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Mas isso raramente é o caso. Embora possamos desfrutar de prazeres momentâneos, os taoístas nos ensinam que isso não é felicidade verdadeira. Além disso, essa busca incessante exaure nossos corpos e mentes, sem jamais nos levar ao que realmente buscamos. Como diz o ditado, o mundo valoriza a riqueza, a fama, a longevidade, uma boa reputação. Neles encontra a felicidade. Uma vida pacífica, boa comida, roupas finas, paisagens encantadoras, sons suaves. Despreza a pobreza, a maldade, a morte precoce, uma má reputação. Considera amargo viver sem descanso, sem comida saborosa, sem roupas elegantes, sem paisagens inspiradoras, sem sons agradáveis. Aqueles que não compreendem essas verdades se preocupam excessivamente e vivem com medo. Uma maneira tola de tratar o corpo. O desejo de mudar quem somos para se encaixar em ideais é como tentar encaixar uma peça quadrada em um buraco redondo. Não importa o quanto tentemos moldar a nós mesmos para corresponder a padrões artificiais, nunca nos sentiremos completos. A centopeia não precisa invejar a cobra, nem a cobra precisa desejar ser o vento. Cada ser possui suas próprias características únicas, e é nelas que reside sua verdadeira beleza. Então, o que devemos fazer em vez de tentar nos encaixar em moldes irreais? Os taoístas nos ensinam que devemos abraçar nossa essência, aceitando-nos como somos. Ao invés de lutar contra nossa natureza, devemos nos tornar um com ela. Assim como o vento, a centopeia e a cobra são um com suas próprias características. Aceitar quem somos, sem tentar nos transformar em algo que não somos, é o caminho para a verdadeira realização. Quando paramos de tentar nos forçar em padrões externos, descobrimos a liberdade e a plenitude que vem de simplesmente sermos nós mesmos. Por que é tão difícil apenas ser quem somos, do jeito que a natureza nos fez? Seria bem mais tranquilo se fosse assim. Cada um tem o seu lugar no esquema das coisas. Mas quando tentamos mexer nisso, acabamos causando um baita desequilíbrio. É como dizem por aí, quando a gente só enxerga o lado bonito das coisas, a feiura aparece. E quando só valorizamos o que é bom, o mal dá as caras. É uma questão de opostos. O ser e o não ser, o difícil e o fácil, o longo e o curto, o alto e o baixo, o de frente e o de trás. Tudo se completa. Agora, como é que a gente leva essas ideias para a vida prática? Os taoístas têm umas sugestões maneiras. Primeiro, tem o tal do caminho do meio, como o Zhuangzi ensina. É tipo não ir além do que a gente aguenta, ficar no equilíbrio para manter a saúde e não fugir da nossa essência. Tem uma frase massa que diz assim: siga o meio, mantenha o que é constante, e você vai se manter inteiro, viver bem e ainda cuidar dos seus pais na velhice. O Tao, essa parada, é constante. E quem tá atrás dele, aprende coisa nova todo dia, como o Lao Tzu diz. Ao invés de ficar preso em ideias fixas, a gente precisa abrir a mente e dar espaço para o universo se mostrar como ele é. Tentar mudar a natureza é só perda de tempo. É tipo querer tapar o sol com a peneira.
Em vez de acumular conhecimento, nós o deixamos ir, até alcançarmos um ponto de calma interior. Somente então nos abrimos para o Tao, ou o que alguns poderiam chamar de Deus, de uma perspectiva teísta. Nesse estado de tranquilidade, encontramos satisfação, e essa satisfação é a verdadeira felicidade. Os taoístas se referem a esse processo como o jejum do coração. Ao desaprender algo todos os dias, o taoísta alcança a não ação. É a arte de não tentar, enquanto nada se desfaz. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos de notificações.